crianças! Bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Carol, sou professora de artes da aba. Estou aqui para mais uma aula junto com vocês. Crianças, também lembrando que é muito importante a gente ainda ficar em casa, tá bom? Evite sair de casa, se sair sempre utilizando as máscaras e higienizando a mãozinha várias vezes por dia. Também, crianças, estamos produzindo a nossa mostra virtual de artes visuais. Então, não deixem de enviar os seus trabalhos para o WhatsApp da aba, que vocês já têm o número, tá? Mas eu vou deixar aqui, como eu sempre deixo, para vocês não esquecerem. Enviem os seus trabalhos lá para o WhatsApp da aba para participar da nossa exposição, tá bom? É muito importante a sua participação. Bom, crianças, então vamos para a nossa aula de hoje. Bom, na aula de hoje nós iremos pintar esse desenho aqui, ó, que nós fizemos na nossa última aula, que é o quê? Mais uma forma de fazer uma releitura da obra Operários da Tarsila do Amaral, certo? Então, nós fizemos algumas versões dessa obra e nessa versão aqui nós fizemos um fundo de uma cidade, né? Não um fundo de uma fábrica, como o da obra original. Então, temos aqui alguns personagens, né? Na diagonal, né? Temos esses personagens aqui na diagonal, como na obra original. E aqui temos esse fundo, né, de cidade. Então, hoje a gente vai pintar esse desenho, tá? E fazer alguns lembretes, né, de como a gente faz para pintar o desenho de uma forma bem bonita para nossa mostra de artes visuais. Então, separe aí o seu desenho da última aula e os lápis de cor. Bom, crianças, então vamos para nossa pintura desse desenho, né, de hoje. Bom, então, nós fizemos esse desenho inspirado na obra Operários da Tarsila do Amaral, né? Que tem esses rostos na diagonal e tem um fundo de fábrica, né? Porém, aqui a gente mudou o fundo, né? Fez uma cidade, que também ficou bem legal. Agora, como esse desenho tem muitos elementos, a gente não precisa começar pintando pelo fundo, porque tem muitos elementos que compõem, né? O fundo não é tão grande assim. Quando o fundo ocupa a maior parte do desenho, é melhor a gente já pintar o fundo, né? Pra economizar essa parte do desenho. A gente não precisa necessariamente nesse caso aqui, tá? Mas eu vou pintar esse fundo de azul claro, tá? Ah, tá, o fundo também. Depois eu termino de pintar com esse azul clarinho, certo? Bom, e aí vou pintar o quê? Os rostos dos personagens. A gente já aprendeu isso, mas não custa relembrar, né? E pra pintar os rostos dos personagens, a gente vai usar sempre duas cores, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, aqui o salmão e o ocre pra fazer uma luz, né? Um sombreado. Então, vou fazer aqui nesse personagem aqui, ó. Tá, o salmão. E os cantos com o ocre, né? Pra fazer um sombreado. Degradê, né? Que a gente já aprendeu várias vezes, a gente já fez várias vezes. Uma sombrinha da bochecha dele. E aqui na testa também, pode passar. Enfim. Então aqui a gente já usou duas cores para fazer o rosto desse personagem, né? Desse menino aqui. E aí, bom, crianças, então vamos pintar os outros rostos também. Para fazer essas outras peles, eu vou usar algumas outras diferentes cores, né? Para fazer essa daqui, que é o meu autorretrato, lembra que um dos rostinhos, pelo menos dessa obra, tem que ser o nosso autorretrato? Então eu vou usar esse aqui, que é um marrom claro, para fazer a cor da minha pele. E para fazer os sombreados, eu vou usar o laranja. Então, esse daqui eu usei o salmão e o ocre. Para fazer a minha pele, eu vou usar o marrom claro e o laranja. Para fazer
fazer essa outra pele, eu vou usar esse marrom mais escuro e esse marrom avermelhado. Então também a cor da pele dela vai ser um marrom mais avermelhado e os cantinhos com marrom mais escuro para fazer a sombra. Ou ao contrário, tá na hora, eu vou decidir isso. Então agora eu vou pintar esses personagens e depois a gente vem, e o fundo, e depois a gente vem pensando como fazer as casinhas, né, essa cidade ao fundo, beleza? Eu também vou usar um pouco das canetinhas, tá? Pra fazer alguns detalhes, principalmente aqui nas casas. Então, se vocês tiverem canetinha, separa aí também pra gente pintar, tá bom? Vamos lá! Bom, gente, pintamos aqui, né, o rosto dos personagens. Fiz aqui meu autorretrato, né, nessa personagem aqui. Fiz esses outros personagens. E agora eu vou pintar aqui, né, essa cidade, né. Ó, faltou esse pedacinho aqui que também faz parte do céu, né. Bom, e agora a gente vai pintar essa cidade. Como que a gente vai compor essa cidade? Ó, isso é uma coisa pessoal, tá? Cada criança, cada pessoa tem o seu gosto. Mas eu gosto de fazer assim. Como eu pintei aqui o fundo com uma cor azul, que é uma cor fria, então aqui nessas casinhas eu vou dar preferência para cores quentes, para ter um contraste, tá? Então eu vou usar nesses prédios, nessas casinhas, vou usar laranja, vou usar amarelo, vou usar vermelho também, tá? Eu vou pintar alguns desses predinhos com canetinha, tá? Quem tiver em casa e tudo mais, essa canetinha aqui, ó, ela tem essa pontinha mais que parece um pincel, ela é muito boa pra pintar, tá? Essas canetinhas aqui, elas são melhores pra contornar ou fazer detalhes. Ou pintar áreas pequenas, assim, como, por exemplo, a boca do personagem, né? Ou pequenos espaços, né? Bom, quando a gente vai pintar com canetinha também, lembrando que a gente tem que pintar fazendo traços, né? Eu vou pintar uma dessas casinhas aqui com essa canetinha vermelha pra ensinar vocês. Então, ó, essa canetinha, vou pintar aqui essa casa, a gente tem que ir fazendo aqui, ó, as linhas, tá? A gente não pode fazer assim, rabiscado, porque senão, além de ficar marcado, a gente pode danificar a pontinha aqui da canetinha, tá? Então, a gente vem pintando sempre assim, ó, fazendo um traço do lado do outro. A gente vai usar a canetinha. Mesmo se for a outra, né, que tem a pontinha mais fina também. Certo? Pintei aqui com a canetinha. Aí, as janelinhas a gente pode pintar de amarelo, né? Pintar aqui esse telhadinho de laranja. Aqui você
vocês podem usar a criatividade de vocês, mas é sempre importante a gente equilibrar as cores, né? Então, se tá com azul no fundo, tenta usar mais cores quentes. Se, por exemplo, vocês pintaram o fundo de amarelo, que é uma cor quente, pode usar mais azuis, verdes nos predinhos, tá? Tudo bem, repetir uma cor fria aqui, mas é mais legal colocar mais cores quentes pra dar esse contraste, tá bom? E vou terminar de pintar aqui os detalhes, né? O brinco da personagem, o cabelo dessa, as janelinhas, tudo. Vou terminar de pintar usando agora esses lápis, mas principalmente a canetinha, tá bom? Vamos lá! Bom, crianças, e essa foi a nossa pintura de hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa pintura, né? Fizemos aqui os personagens, utilizando duas cores, né? Sempre uma cor para pintar o fundo e uma cor para passar nas laterais, fazer os sombreados aqui. Então, aqui nessa personagem, a gente fez esses sombreados mais escuros. Aqui, né, essa aqui é o meu autorretrato, a gente fez com laranja. Aqui a gente fez com ocre. Pintamos o fundo de azul e utilizamos a canetinha para fazer os detalhes e esses predinhos, né, pequenos e tal. Então aqui pintamos esses prédios, tal, bem coloridos, dando prioridade para as cores quentes. Então a gente usou vermelho, laranja, amarelo, rosa e fez um aqui de verde água, que também não tem problema, tá? Mas como eu falei, é legal a gente tentar equilibrar as cores quentes e as frias. Como o nosso fundo é todo uma cor fria, aqui a gente dá prioridade para as cores quentes, tá bom? Isso faz com que fique equilibrado o nosso desenho. Então, crianças, lembrando que é muito importante a participação de vocês na nossa exposição virtual. Mandem os trabalhos de vocês para o WhatsApp da aba, que tem o número no começo do vídeo, tá bom? Deixem aí os seus comentários, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram alguma dica de como fazer o desenho, tá bom? Participem das rodas de conversa, que lá eu tiro todas as dúvidas de vocês também. A gente fala sobre os trabalhos, tá bom? E enviem para o WhatsApp da aba até o dia 21 de maio, tá bom? Dia 21 de maio é a data para enviar todos os trabalhos, tá bom? Então, vocês têm aí alguns dias ainda, tem cerca de 10 dias ainda. Então, façam aí o trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse desenho de hoje. É mais uma versão, né, da nossa obra da Tarsila do Amaral, que a gente vai fazer o nosso trabalho final. Vocês podem fazer essa versão aqui também, que é mais parecida com a obra da Tarsila do Amaral, né, porque tem esse fundo de fábrica, mas vocês podem fazer uma outra versão, que é essa que a gente aprendeu hoje,
né, com esse fundo mais da cidade, né? Todas as versões vão ser aceitas para nossa exposição virtual. O mais importante é que vocês façam e participem, tá bom, crianças? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula, crianças. Tchau!